Vamos compartilhar da palavra agora? Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Já abriu Mateus 1? Amém? Primeiro livro do Novo Testamento, primeiro dos Evangelhos, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. E o que você tem na sua frente aí agora, diante desse texto que eu estou citando, é a genealogia de Jesus. Vamos ler? Mateus 1, verso 1. Falei em genealogia, princípio. Diz assim a palavra: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para que Deus fale conosco. Pai, em nome de Jesus, está a tua palavra aberta diante de nós, e nós cremos que ela é toda poderosa, toda inspirada, ela é toda gloriosa, toda útil para o ensino, e nós queremos nessa noite pedir a tua direção e a instrução do Espírito Santo do Senhor, a iluminação necessária, abrindo o nosso entendimento para compreender a tua vontade revelada na Escritura que agora lemos. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe, nos alimentando em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, irmãos. E se tem um grande desafio, quando a gente está lendo a Bíblia toda, e eu espero que isso tenha acontecido com você já tenha passado por essa experiência de estar lendo a Bíblia lá, né, na ordem dela, de Gênesis até Apocalipse, lendo a Bíblia toda, não sei quantas vezes você já fez isso, eu espero que tenha feito, mas se tem um desafio grande, quando a gente está lendo a Bíblia de forma completa, é quando a gente esbarra numa genealogia, quando a gente esbarra numa contagem do povo, por exemplo. E genealogias, você tem algumas, além dessa que a gente acabou de ler. A descendência de Adão, em Gênesis capítulo 5, há ali uma genealogia. A enorme lista de descendentes de Noé, que ocupam os capítulos 10 e 11 de Gênesis. Quando você chega em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 8, você tem uma lista enorme de descendentes ali, das várias tribos, genealogias atrás de genealogias. E aqui em Mateus 1, a genealogia de Jesus, que é
narrada também por Lucas, no capítulo 3. Se você abrir posteriormente em casa, Lucas capítulo 3, você vai encontrar ali na frente, Lucas também escrevendo uma genealogia, falando das gerações, do pai, do avô, do bisavô, do tetravô, e aí vai, tataravô, e aí vai. Uma lista completa, o que era um costume antigo, né, muito praticado, de anotar, não de deixar no esquecimento. Nós não temos esses costumes. A gente mal sabe quem é a nossa bisavó, o nome, com que idade morreu, como é que viveu, a nossa tataravó, a gente tem noção disso, a nossa cultura não é chegada a isso, mas os antigos o eram, e a gente tem aqui em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, genealogias de Jesus apresentadas em duas perspectivas completamente diferentes. Haveria de ser a mesma coisa, é a narrativa dos ascendentes de Jesus, né? mas tem diferenças. Mateus apresenta Jesus como descendente de Abraão, ele para em Abraão. Lucas apresenta Jesus e vai retrocedendo até Adão. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. A ideia dele, ao escrever para os judeus, era provar que Jesus é o Messias. Então, a grande necessidade, o grande objetivo de Mateus, ao escrever a genealogia de Jesus, foi levar Jesus até Abraão, o que seria suficiente para o público-alvo para quem ele estava escrevendo. Lucas não. Lucas já retrocede até Adão, e ele tem, escrevendo para gregos, de cultura grega, ele tem a necessidade de apresentar Jesus, de provar que é um Jesus homem perfeito. Então, enquanto Mateus deseja apresentar o Messias, Lucas, visto ser o seu público-alvo, os gregos, ele deseja apresentar o homem perfeito. Então, resumidamente falando, Mateus dá uma visão totalmente espiritual da genealogia de Jesus, enquanto Lucas se ocupa de dar uma visão mais natural da genealogia de Jesus. Marcos, escrevendo para os romanos, não fala nada, não tem necessidade nenhuma de fazer. João, o quarto evangelho, como é um evangelho universal, em que ele deseja apresentar ali Jesus como filho de Deus, não tem necessidade nenhuma de genealogia, é isso que ele faz, apresentar o Filho de Deus. A genealogia de Jesus em Mateus, ela apresenta 42 antepassados, dividido em 3 grupos de 14, como a gente viu no versículo 17. Em Lucas, a genealogia é diferente, são descritos 54 personagens, pessoas, e com antepassado de Jesus, a partir de Davi, passando por alguns nomes que não constam na lista de Mateus. O que importa é que a genealogia de Jesus foi deixada aqui para nosso ensino. E eu gostaria de, com os irmãos nessa noite, aprender alguma coisa. A gente ler uma genealogia e tirar lições dela, aprender algo novo, algo especial. Eu já ouvi algumas pregações a respeito das genealogias, mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela é praticamente inesgotável nos ensinos que ela deseja transmitir. Então, eu gostaria de trazer algumas lições tiradas desse texto, escrito com profunda intencionalidade, né? Havia muita intenção do escritor, você percebe pela diferença entre como Mateus escreveu, como Lucas escreveu, ele escreve com uma intenção, além de haver muita beleza, muita profundidade, muitas informações que não deveriam ser desprezadas nas nossas leituras. Talvez, se a gente fizesse uma pesquisa aqui, quem já leu não, porque a gente passa por ele, mas quem já se interessou em aprender um pouco mais sobre a genealogia de Mateus 1, do verso 1 ao 17, talvez a gente tivesse bem poucas pessoas que realmente desejaram aprender um pouco mais e pesquisaram mais e mergulharam mais nesse texto. Então, eu quero tirar algumas lições para o nosso ensino nessa noite, amém? E a primeira delas, utilizando até essa comparação que eu acabei de fazer, de Mateus com Lucas, sobre as naturezas humana e divina do Senhor Jesus. Jesus não era às vezes homem e às vezes Deus. Ele era ao mesmo tempo homem e Deus. Isso é básico para nós. Isso é fundamental. Ele era o Filho de Deus, e muitas vezes recebe esse título no Novo Testamento, mas ele era também o Filho do homem, e muitas vezes também recebe esse título no Novo Testamento. Como filho do homem, ele nasceu em Nazaré da Galileia, mas como filho de Deus, ele era o rei do universo.
Como filho do homem, ele nasceu depois de João Batista, mas como filho de Deus, ele já existia antes. E é interessante que o próprio João Batista testemunha disso. Em João, capítulo 1, verso 15, João Batista, dando testemunho sobre Jesus, diz assim: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. É interessante essa colocação que João Batista faz. O que vem depois de mim já existia antes de mim. Ele tinha noção que Jesus era levemente mais novo, o filho do homem era levemente mais novo que ele, por pouco tempo mais novo que ele, mas o filho de Deus era muito mais velho do que ele. Jesus viveu 700 anos depois de Isaías, 1000 anos depois do rei Davi, 1500 depois de Moisés, 2000 anos depois de Abraão, mas era mais velho que todos eles, porque ele existe desde a eternidade. E tem uma discussão muito interessante sobre isso, em João capítulo 8, que eu gostaria que você abrisse comigo, para você ver que interessante, e como é preciso, como é necessário entender isso que a gente está falando aqui agora, sobre a divindade e a humanidade associada de Jesus. É João 8 que eu quero ler. João 8, você está abrindo, você vai ver mais uma das discussões dos religiosos, né, com Jesus, desconfiando dele, querendo que ele caísse em descrédito. João 8, verso 48. Que diz assim, não, 47 em diante. Quem é de Deus, Jesus está discursando. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus sendo direto com os fariseus, com os religiosos. 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha o que você está falando, que a gente não é de Deus. Então é com razão que a gente diz que você é samaritano e tem demônio. Verso 49. Jesus replicou, João 8, 49. Eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas morreram, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Olha que falta de compreensão, de discernimento espiritual, vindo de religiosos. Não entenderam sobre morte eterna, sobre morte física, né? Aquilo que a gente sabe muito bem. Verso 53. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? O que você pensa que é? Disseram eles a Jesus. Verso 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58, respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha que celeuma, olha que confusão interessante. E no final, ao citar Abraão, ele diz: mas você não tem 50 anos ainda e vem me dizer que viu Abraão? E Jesus disse para ele: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não entenderam, porque pela carne, meus irmãos, não se entende essas coisas. Quem não entende o que a gente acabou de ler, sobre primeira morte, segunda morte, sobre Jesus, sobre Abraão, sobre Jesus existir antes de Abraão, sobre Abraão ter visto Jesus pela fé, quem não entende, é porque não tem o Espírito Santo, não tem como compreender. Não tem como compreender. Quando Jesus inquiriu Pedro sobre quem era ele, o que o povo dizia, e Jesus disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse para ele: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Carne e sangue não podem revelar esse tipo de coisa. Pessoas naturais, que não são espirituais, não vão compreender
esse tipo de coisa, a eternidade de Jesus. Jesus não ser, às vezes, homem, às vezes Deus. Ele era o tempo todo homem, o tempo todo Deus. Ao mesmo tempo que era homem, era também Deus. João 17,5, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso confere, nós acabamos de entrar, irmãos, num assunto muito interessante, na pré-existência de Jesus, na existência antes de todas as coisas. E ele cita isso aqui em João 17,5, e isso de Jesus ser divino, humano, pré-existente, eterno, existir antes de todos os tempos e existirá depois de todos os tempos, isso confere a ele todo o poder nos céus e na terra. Isso confere a ele todo o poder e a nós plena confiança em alguém que é homem e é Deus, que sente os nossos sentimentos, que conhece as nossas fraquezas, sabe da nossa estrutura, porque foi homem, porque se fez carne e habitou entre nós, mas ao mesmo tempo é Deus, está acima de nós. E aí há outro assunto interessante, enquanto Jesus é homem, é Deus, é divino, é humano, e é eterno, nós estamos falando também de imanência e transcendência. O que é isso? Ao mesmo tempo que ele é imanente, ele está em mim, ele está em você, ele está aqui, ele está em nós. Ao mesmo tempo ele é transcendente, ele está acima de nós, independe de nós, existirá por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, é nesse Jesus maravilhoso que nós cremos, que nos foi revelado pelo Espírito Santo, porque carne e sangue não podem levar nenhum ser humano a compreender essa grandeza. Nós estamos falando da humanidade e da divindade de Jesus. Aliás, eu vou me corrigir, porque havia alguém entre nós que gostava de me corrigir quando eu falava na divindade de Jesus. Ele falava, divindade é aquilo que as pessoas acreditam dos outros. Então, as pessoas fazem de outros divindade. Pastor, você tem que falar deidade. Quem me corrigiu? Francisco. Francisco me corrigia. Tem que falar a deidade. Porque a idade é a essência que faz ele Deus. Em que uma árvore que alguém faça de divindade não tem deidade. Então, nós estamos falando aqui da humanidade e da deidade do Senhor Jesus, da transcendência e da imanência de coisas tão grandes, irmãos, que confere a ele o título de sumo sacerdote, o título de eterno sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, porque conhece as nossas fraquezas, mas tem todo o poder nos céus e na terra para resolver os nossos problemas. Duvide de homens que fazem promessas para você e depois não cumprem. Duvide de você mesmo e das suas habilidades que já te deixaram na mão tantas vezes. Mas não duvide de um Jesus eterno e poderoso, divino e humano. Não duvide das suas promessas e não duvide do seu poder. Porque antes de você nascer, ele já existia. Antes de qualquer um de nós, antes de tudo isso existir, ele já existia e existirá para todo sempre. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que Mateus se ocupa para falar da divindade, da deidade de Jesus, enquanto Lucas fala da humanidade, porque eles conhecem, eles sabem que isso é real na pessoa de Jesus Cristo de todas as formas. Ouça-me, não abra agora não, mas me ouça. Hebreus 7, 22 a 26. Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque houve muitos sacerdotes, havia em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Por que houve tantos sacerdotes? Porque eles eram impedidos pela morte de continuar. Morria e alguém continuava. Verso 24. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Que palavra maravilhosa. Por isso, também pode salvar totalmente, está escrito lá em Hebreus. Por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Irmãos, com efeito, nos convinha. Com efeito, nós tínhamos necessidade de um sumo sacerdote como esse. Como era antes? O sacerdote ia lá e pedia perdão por mim. O sacerdote tinha acesso direto a Deus. O homem não tinha. Mas em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote,
esse acesso foi dado diretamente ao Pai. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Nos convinha. Nós tínhamos, a outra versão bíblica fala assim, é de um sumo sacerdote como esse que nós tínhamos necessidade, por ser ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem, por estar entre nós pela sua imanência, mas estar assentado no trono da glória de Deus pela sua transcendência. É a ele que nós servimos. Aleluia. Jesus é a pessoa mais importante do mundo. Antes e depois dele, ninguém foi tão importante. E ele subsistirá para sempre, amém? Então a primeira lição é essa. Já que Mateus se ocupa de apresentar o Messias eterno, e Lucas se ocupa de o homem perfeito. Vamos à segunda lição? Uma segunda lição maravilhosa para nós, e eu gostaria que você atentasse muito para essa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, ele não faz distinção entre as pessoas. Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele trata todos com igualdade. Igualdade de oportunidade a todos, a salvação é para todos. Diante dele não há maiores e menores. Deus não faz acepção de pessoas. Nós, se formos narrar a nossa genealogia, se a gente for escrever num papel os nossos antepassados até chegar em nós, né? Seria um prazer para nós apontar nomes, homens notáveis na nossa história. Quem sabe grandes nomes da religião, da política, sei lá, que fosse, nomes notáveis. Seria um prazer. O prazer de Jesus é apresentar nomes como esses que a gente está vendo aqui. O prazer do Senhor é colocar na sua genealogia pecadores. Ele fez questão, ou seja, ele agiu muito contrário do que a gente faria. Ele não fez acepção de pessoas, ele não selecionou, ele não escolheu os melhores para estar ali na sua genealogia. Ele escolheu pessoas que talvez nós, eu e você, não nos assentássemos na mesma mesa que alguns desses nomes que estão aqui na genealogia de Jesus. Nós não nos assentaríamos. Lembramos do texto de Marcos 2,17, quando Jesus disse assim, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Ele veio para os doentes, disse Marcos. Ele veio para nós, os doentes, você ouviu bem. E não se ofenda de eu, nesse momento, de dizer que Jesus veio para os doentes, e acrescentar que então ele veio para nós, doentes. Nós precisávamos desse médico. E não se ofenda com o doente, porque tem pior, tem morto. Ele é o Deus que vivifica os mortos, Romanos 4,17. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas tem pior, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Quando a gente vê ler isso, Deus falando isso sobre o povo de Israel, fala, ué, mas é vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Mas tem mais, Isaías capítulo 40, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, apenas um vácuo. Aí você pode dizer, não, pastor, não fala uma coisa dessa, não, vou sair daqui hoje mal, vou sair daqui me sentindo menor, diminuído. Até porque eu ouvi um pastor, um coach da Igreja Preta falando que eu sou mais importante do que Jesus, né? Porque teve um que falou, né? Não fala isso não, porque eu vou me sentir mal. Não, meu querido, é o contrário. Eu creio que a visão de Deus é justamente nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas a nossa visão é de que alguém que é carente do Senhor, eu quero ser apenas um vaso de barro. Porque esse vaso de barro contém um grande tesouro dentro de si. Eu não quero ficar por aí me achando por uma ou por outra coisa, e muito menos simplesmente porque eu sou de Jesus. Não me leva a me achar. A Bíblia diz assim, que os que se humilham é que serão exaltados, amém? Então eu quero ser um vaso de barro, eu quero ser aquele que se humilha, eu quero ser aquele que é aflito e abatido de espírito, Isaías 66, e que treme diante da palavra do Senhor, porque esses são o que ele olha para esses. Para os que são aflitos, abatidos de espírito e que tremem diante da palavra dele, amém? Então, sem mais, de forma madura, direta, objetiva, vamos olhar para alguns nomes aqui da genealogia. Primeiro deles, vou citar, versículo 3, Tamar, Jacó
Judá gerou de Tamar 2 filhos. Tamar, essa história está narrada no capítulo 38 de Gênesis. Tamar está aí. Ela sugere, ela se apresenta como uma mulher dissimulada, egoísta, que correu atrás apenas do seu objetivo ali, em detrimento de todo mundo que estava em volta. Agiu de forma ardilosa. Ela se fingiu de prostituta, se disfarçou de prostituta para coabitar com seu sogro, para poder gerar filho para ela e ela não ficar sendo mal vista, como alguém que não gerou, não prosseguiu com o nome do seu marido que havia morrido. Então, ela é alguém que agiu de maneira ardilosa. E Deus, pela sua providência, incluiu o nome de Tamar e dos filhos dela, Pérez e Zera, aí dentro. Então, não só eles, como ela está incluída nessa genealogia, uma história bizarra, que em Gênesis 38 você pode ler lá depois. No verso 5 tem outro nome, Raabe, uma prostituta cultual. Uma prostituta cultual que habitava em Jericó. E nós conhecemos pelos feitos dela, pelo temor que ela teve de Deus, ela soube das notícias de que o povo de Deus estava vencendo tudo quanto é batalha, ela observou que o povo dela, lá na cidade, estava tremendo de medo desse povo, por causa das notícias que ouviam, estava todo mundo com medo, e ela cuida dos espias que Josué tinha enviado, protege os espias, e por esse ato ela é considerada uma heroína da fé, lá em Hebreus capítulo 11, mas é uma prostituta cultual. Qual é o passado de Raabe? Ela era uma prostituta. Está aí na genealogia. Você pula para o verso 5, você vai achar outro caso maravilhoso. Ruth, que a história dela está escrita no livro que leva o nome dela mesma, a história dela está registrada lá. Ela era nora de Noemi, e embora mostrasse ali na história maravilhosa de Ruth um caráter bondoso, fiel à sua sogra, mas ela era moabita, gente. Moabitas são os descendentes dos filhos de Ló, com uma relação incestuosa com a filha mais velha dele. E eu disse aqui, sem mais, né, sem mimimi, vamos contar o que está acontecendo aqui, e é isso que acontece, são essas palavras que merecem. Essa moabita, que teve um povo que teve uma relação problemática com o povo de Israel, e se juntou muitas vezes com o povo descendente do irmão dele, os amonitas, juntavam os moabitas e os amonitas e pelejavam contra Israel, e eram malquistos. Então, uma moabita seria a última pessoa que um judeu colocaria na sua lista para convidados de uma festa. Não era bem-vindo. E Jesus coloca essa moabita na sua genealogia, na história da sua vida, a caminho do seu nascimento. É muita graça e é muita misericórdia, irmãos. Isso é maravilhoso. Temos ainda aí a situação de Batseba. Batseba não está nem o nome dela aí, está apenas escrito a relação dela com o rei Davi. Então não deixa passar, apesar de não citar o nome de Batseba, não deixa passar a história horrível do rei Davi, que envolve o nascimento do rei Salomão. Então não deixa o texto, quem está lendo, nós esquecermos de que a história do guerreiro Davi, do conquistador Davi e do sábio Salomão passaram pela história de Batseba. É muita graça e muita misericórdia, irmãos, muita graça. E por que é bom falar sobre Deus não fazer acepção de pessoas? Eu vou dizer, é porque nós fazemos. Nós fazemos, irmãos. Constantemente, nós fazemos acepção de pessoas. Nos disfarçamos, às vezes, atrás de um discurso, mas, na verdade, nós fazemos ação. Não deveríamos fazer acepção, mas fazemos. Os crentes julgam pessoas, condenam pessoas, excluem pessoas do seu relacionamento, mesmo sabendo que ele tinha motivo zero para nos acolher a nós mesmos, a não ser o amor com que nos amou. Não tinha motivo nenhum, não tinha bondade nenhuma em mim, não tinha qualificação nenhuma, e ele nos aceitou. Então, está aí você, cheio de critérios para escolher quem anda com você, cheio de critérios para escolher quem te agrada, intolerante com os erros dos outros. Ninguém pode deslizar que você já está pronto para sentar na cadeira de juiz e condenar aquela pessoa.
Nós servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas. Mas se você peca, merece perdão. Se é o outro, já pensa na condenação. Essa é a letra de um cântico antigo que eu conheço. Se você peca, merece perdão. Mas se é o outro, já pensa na condenação. Os crentes são desse jeito, irmãos. Os crentes são desse jeito. Pensa mal do irmão e, não satisfeito em pensar mal do irmão, quer falar para alguém para ver se contamina o coração de outro. Seja da esposa, seja do marido, seja do filho. Não fica satisfeito nesse coração malvado, pensar mal do irmão, ainda quer espalhar essa contaminação, espalhar esse mal. Meu Deus, como se nós fôssemos bons, como se nós fôssemos os melhores. Fica com raiva dos outros, exclui, afasta, isola, e como diz a Bíblia, assassina o irmão. Isso é assassinato, é matar no coração. E muitos crentes fazem isso, muitos crentes. Aproveita a mensagem dessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, e me perdoe, é uma expressão tão chula, mas a carapuça está caindo aí na sua cabeça. Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus pela sua arrogância. Pede perdão a Deus, porque às vezes você se acha melhor do que os outros. Você não deixa de passar batido nada, ninguém pode errar com você, errou, acabou. Meu Jesus, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, não foi esse o modelo que Ele deu. Paulo escreveu dizendo em Romanos 14:4, quem és tu que julga o servo alheio? Quem é você que julga o servo alheio? Se ele está em pé ou se ele cai, isso é problema dele com o Senhor dele. Quem és tu? Então, com isso, meu irmão, com isso, você que pratica isso, você que faz acepção de pessoas, esquece de princípios fundamentais da Bíblia, e eu vou ler alguns. Aliás, Mateus 5, abra aí, por favor. Vou ler um para você, lindo. Mateus 5, 21 ao 26 de Mateus 5. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante... Vou ler de novo, você não prestou atenção. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que é isso aqui diante de nós, irmãos? Uma página a ser rasgada na Bíblia? Jesus falou precipitadamente, sem pensar, no momento de ira dele? O que está aqui diante de nós, senão um mandamento explícito de reconciliação, de busca de caminhar junto? Quer dizer que, ao fazer acepção de pessoas, nós esquecemos completamente isso aqui. Ao excluir pessoas, ao dizer no coração, eu não vou mais conversar com essa pessoa. Ah, meu Jesus, venha nos corrigir, Senhor. Esquecemos princípios como o de Mateus 6, pula para Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito claro, autoexplicativo. Está fácil de entender. Se você perdoa o irmão, você vai ser perdoado. Se você retém o perdão,
Se você é desses que diz assim, eu não perdoo nunca. Ainda tem uns que falam assim, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo de jeito nenhum. Muito bem. Tampouco, disse a palavra do Senhor, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ponto. Vou citar só mais um. Mateus 5, 38 e 39. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, dá também a outra. Você pode fingir que não existe, você pode dizer que não está nem aí, você pode dizer que isso aqui é o grego que se enganou, a tradução que está enganada, você pode fazer o que você quiser, mas a realidade é, Jesus está dizendo, volta-lhe também a outra. E o crente vai lá numa boa, fazendo acepção de pessoas, selecionando só os que ele acha bom para andar com ele, escolhendo com seus critérios infalíveis, quem pode andar com ele, quem não pode, enquanto isso prejudica a sua vida cristã, prejudica a sua família, prejudica os filhos que convivem com essa cena horrorosa de uma pessoa com o coração amargurado, prejudica a igreja, prejudica o reino, prejudica tudo por essa teimosia, prejudica a promoção da paz para a qual nós fomos chamados, a unidade, a comunhão que Jesus sempre priorizou. Que horror, irmãos! Deus não faz acepção de pessoas. E a gente ama esse texto quando a gente pensa sobre nós mesmos. Ah, Deus me escolheu, Deus não fez acepção de pessoas, Ele me aceitou, mas não gostamos quando trata do outro. E para a gente concluir esse ponto, é muito interessante quando a gente vê nomes como Raabe, como Tamar incluídos aí na genealogia, mas a gente não vê nomes honrados como Sara e Raquel incluídos. Interessante, e mostra mais uma vez simplesmente a graça de Deus. Não é pelo que se faz ou pelo que se deixa de fazer, é pela graça e pela misericórdia do Senhor, amém? Então, a segunda lição, Deus não faz acepção de pessoas. Quando você lê genealogia de Jesus e vê esses nomes, e eu citei só uns 4, não foi? 4 ou 5. Procura, você vai ver Manassés lá, procura a história de Manassés, e ele incluído ali na história, e a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas. Última lição, sempre são 3. A primeira, como é que foi? Sobre a humanidade e a deidade de Jesus. A segunda, Deus não faz acepção de pessoas. Terceira e última lição, a fidelidade de Deus é de geração em geração. Não só a bondade, mas a soberania de Deus acontece de geração em geração. Dê glória a Deus, porque isso diz respeito a você. A fidelidade do Senhor é de geração em geração. Geração a geração, o propósito de Deus vai sendo levado a cabo. De geração em geração, independentemente do que acontece em volta, irmãos, Deus faz se cumprir a sua vontade. Deus faz se cumprir. Salmo 90, verso 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 100, verso 5, aquele salmo do celebrar com júbilo ao Senhor, que a gente canta tanto, no verso 5 diz assim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Salmo 119, 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Lucas 1, 49 e 50, o poderoso, no cântico de Maria, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração. Aleluia. E o último que eu quero citar é Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio de geração em geração. Guarda essa frase. O teu domínio, Senhor, é de geração em geração. Será que a gente consegue entender a dimensão dessa afirmação? Ele exerce o domínio dele, o governo dele, a soberania dele sobre todas as gerações. As que se passaram, como nas genealogias que a gente vê, mas também nas futuras, por todas as gerações que virão. Ele é soberano e Senhor sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre os meus netos,
sobre os meus bisnetos. Enquanto ele não voltar, ele estará aqui exercendo toda a sua fidelidade. Aleluia! Toda a sua misericórdia, todo o seu domínio. Como nós ousamos esquecer isso? E a gente fica preocupado, o que será do meu filho? Vai ser o que há com você? Olha você aqui, olha a sua história, olha tudo que aconteceu, e olha você aqui, olha como você está. Você pode dizer assim, foi duro, foi difícil, mas você venceu. Seu filho vai vencer, a geração posterior vai vencer. Deus vai exercer misericórdia do mesmo jeito que a geração passada. Ele vai cumprir a vontade dele sobre os que o amam, sobre os que obedecem os seus mandamentos, sobre os que são chamados segundo o seu propósito. Deus não falha. Deus não falha. De geração em geração. Então, meditar na genealogia é encorajador, é edificante, porque testifica de como Deus cumpre a sua palavra, independente de qualquer coisa. O mundo dá volta, as pessoas mudam, os governos mudam, e a vontade de Deus centralizada nele vai acontecendo, vai sendo realizada, ele chega ao final, aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz, o plano dele se cumpre, aleluia! Então não depende do que eu vejo, não depende de como está o governo hoje, não depende das perseguições atuais, não depende da situação financeira do Brasil, não depende da pandemia, não depende de nada. A vontade de Deus está aí, irmão, seguindo em frente. O plano de Deus segue em frente, e o plano de Deus inclui eu e você em profunda misericórdia, em graça, em sustento, porque ele não perde nenhum daqueles que são seus. Ele não perde. Quem pode dizer amém por isso? A sua fidelidade é de geração em geração. Então a gente vê gerações, incluindo nomes confusos, histórias confusas, aparentes derrotas, aparentes contradições, e no final nasce Jesus. E no final o plano se cumpre. O plano eterno da salvação se cumpre em Jesus. Nunca esqueçamos essa lição. Deus prometeu que mandaria o Salvador, e o Salvador veio. Deus prometeu que cuidaria de nós aqui, está cuidando. Ele prometeu que o Salvador virá, voltará para nos buscar, e ele voltará. Aleluia! O Senhor voltará. Então, a terceira lição e última dessa noite: Deus tem todo o poder, é soberano, exerce misericórdia e fidelidade de geração a geração. Você é crente, salvo em Cristo Jesus, tem fé no Salvador, a sua geração é uma bênção. A sua próxima geração será abençoada. E a outra geração será abençoada. Glória a Deus. Que nós podemos descansar, irmãos. Porque não depende de quanto lutamos ou deixamos de lutar. Deus vai realizar o seu querer. Deus vai realizar o seu querer, a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu digo isso. Então vamos concluir. O apóstolo Paulo registrou o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino. Quanto ensino numa genealogia? Nós lemos Mateus 1, do verso 1 ao 17. Não sei qual foi a última vez que você leu esse texto. Ele tem uma dinâmica diferente, né, para quem lê. Tem que gostar de ler. Tem que desejar ler. Tem que saber que Deus escreve o tempo todo, fala o tempo todo pelas Escrituras. Que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensino. Então eu abro em Mateus 1 e pergunto: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo aqui hoje? É assim que um crente abre a Bíblia. A gente não abre a Bíblia como que abre um jornal. A gente não abre a Bíblia como que abre uma revista periódica. A gente abre a Bíblia porque a gente quer ouvir Deus falando, instruindo, alimentando. Então, na próxima vez que você esbarrar numa genealogia, pare nela e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui nesse texto? Quanto do caráter bondoso, poderoso e fiel do nosso Deus pode nos saltar dessas páginas da Bíblia que citam essa genealogia? E quando a gente dá atenção com muita seriedade e temor, que o nosso Deus nos instrua a cada dia sobre o seu poder. Que Deus nos livre de ser pessoas, crentes que fazem acepção de pessoas. Nós não queremos isso para nossas vidas. E que estejamos seguros e confiantes que o cuidado de Deus é de geração em geração. Essa é a lição para nós nessa noite. Eu vou convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te alimente,
Que Deus te fortaleça com essa palavra, que você possa refletir sobre ela, não apenas agora em que lemos e compartilhamos, mas até depois, sabe? Pense nessa fidelidade do Senhor, pense na vontade de Deus para a nossa vida, pense no poder que Ele exerce, fazendo cumprir o seu governo, o seu domínio de geração em geração. Ao final, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Amém?